Olá, pessoal, eu sou Cláudio Cardoso, este é o Collab Trends, o podcast de entrevistas do Banco Alfa, que nasceu no nosso programa de inovação Alfa Collab, daí o nome, né? Ou pré-nome Collab para o Trends, onde a gente vê aqui exatamente conversa com fundadores de startups, empreendedores de inovação, transformação digital e cultural, um pouco de sustentabilidade também, enfim, assim, sempre de olho nas tendências, né, para onde a gente está indo. Hoje eu tenho o prazer de conversar aqui com o Felipe Lamounier, que é cofundador e CEO da Hyperplane. O que é a Hyperplane? É uma plataforma de inteligência de dados, líder na aplicação de inteligência artificial para instituições financeiras. Imagine, prato cheio aqui para a nossa conversa. A iniciativa apoia o que eles chamam de hiperpersonalização na experiência dos clientes, que é uma das mega trends aí atuais. O Felipe trabalha há quase 20 anos no setor de tecnologia e passou 8 anos ajudando a construir a TOTUS, uma das maiores empresas de software da América Latina. Em Palo Alto, foi na Califórnia, né, foi um dos primeiros funcionários e sócios da Startse, que é uma edtech brasileira muito conhecida e com foco em educação executiva. Em 2021, ainda no Vale do Silício, ele juntou-se aos brasileiros Daniel Silva e Felipe Menezes e ao indiano Rohan Ramanath, não sei, aí depois o Felipe me corrige, Ramanath, para fundar a Hyperplane. Ele é um estudioso da inovação, escreveu o livro Silicon Valley, A Way Through. Que beleza, hein, Felipe? Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Ô, Cláudio, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui contigo e com essa audiência. Acho que vai ser um papo super legal. Estou bem empolgado para os próximos minutos que Muito passaremos bom, juntos. muito bom, muito obrigado. Vamos começar pela Hyperplane, mas de quebra, você já me corrige aí, porque eu destruí o nome do seu sócio indiano. Meu Deus do céu, enrolei a língua aqui toda. Como é que fala mesmo? Ramanath? Ramanath. Ramanath. Ramanath, Rohan Ramanath. Rohan é um dos daqueles indianos, uma das pessoas mais brilhantes que eu tive a oportunidade de conhecer nessa trajetória. Ele foi um dos heads de inteligência artificial do LinkedIn. E quando o Daniel nos conectou e nos apresentou, ambos foram para Carnegie Mellon fazer mestrado e doutorado em computação, com foco em inteligência artificial. E quando o Daniel me apresentou e falou que traria ele para compor o time que fundaria a Hyperplane, eu falei, caramba, acho que essa pessoa é a pessoa que eu quero passar boa parte dos meus próximos anos construindo uma empresa em conjunto, porque é uma pessoa extremamente brilhante. Então, é uma pessoa que para, escuta, olha, analisa, entrega aquilo certeiro, aqueles comentários certeiros no momento onde as coisas estão bagunçadas. Então, só para fazer um parênteses e contar um pouco da história do Rohan. Não, Felipe, a gente começa com o pé direito. Aliás, a nossa conversa prévia à gravação já me encantou. E isso mostra como esse mundo da startup é muito bom que a nossa audiência escute, que o mundo da startup ele é cada vez mais exigente e competitivo e reúne, como vocês, a nata do creme e valoriza a educação, a formação robusta. Muito bacana. Me conta aí pra gente o que é a Hyperplane. Bom, Cláudio, a gente decidiu começar a Hyperplane para levar para o mercado financeiro o mesmo processo de extração de comportamento em dados que essas empresas têm dentro de casa, que as Big Techs implementam na sua maestria. Então, quando a gente pega o Google, o Facebook, a Apple, a Amazon, todas essas empresas, elas conseguem encantar e surpreender o seu cliente no estado da arte do ponto de vista de experiência e personalização, né? Então, tudo aquilo que a gente pesquisa no Google, que a gente usa de dados no Android, aquilo que a gente deixa de dados de navegação no uso do Chrome, o que a gente usa no ponto A para um ponto B navegando com Waze ou com Maps, por exemplo, estou falando isso dentro do universo Google. O Google coleta todos esses dados dos seus clientes, extrai esses dados para que ele gera uma representação computacional a partir desse comportamento e a partir dali começa a personalizar a experiência desses clientes com modelos de inteligência artificial extremamente sofisticados, com um único intuito:
entregar a experiência correta para a pessoa correta no momento correto e, eventualmente, né, acabam fazendo dinheiro com isso, acabam usando essa tecnologia também para reverter ads, né? Como que eu entrego, baseado no comportamento e interação do Cláudio com os produtos do Google, como que eu entrego para ele o ads correto que faz mais sentido, né, para esse momento de vida do Cláudio. Então, tudo isso em modelos de larga escala, gigantes, treinados, com o único objetivo de colocar o cliente sempre no centro, né? Então, é muito difícil ou muito pouco provável que você, fã do Sepultura, vai receber uma oferta de ads do show de Sepultura que vai acontecer em São Paulo, e quando você abre o YouTube, você vai receber uma recomendação de um vídeo de Anitta. Por quê? Porque sempre parte dessa representação central do comportamento que é extraído a partir do teu conjunto de dados. O Daniel, que é meu co-founder, ele era um dos heads do Google AI que estava por trás construindo essa tecnologia no Google. E quando a gente olha para o mercado financeiro, Cláudio, e olha para instituições, né, principalmente aquelas que têm a principalidade do relacionamento com o cliente, a gente observa que os dados que essas instituições financeiras possuem são muito mais valiosos do que para entendimento do comportamento de uma pessoa do que os dados que essas big tech têm. Então, a gente pega um Google, né, um Facebook, ou a própria Apple, ou a Amazon, eles inferem o teu comportamento baseado naquilo que você clica, aquilo que você pesquisa, aquilo que você deixa de dado. Uma instituição financeira ela tem a oportunidade de entender o teu comportamento o teu comportamento, principalmente financeiro, naquilo que realmente você executa, né? Qual estilo de restaurante você frequenta, qual estilo de supermercado você frequenta, com qual frequência você pega um Uber, com qual frequência você viaja, você tem filho em dado escolar, você se aposentou, você acabou de ter uma mudança de emprego, teve um aumento de salário, ficou desempregado. Tudo isso são dados que podem ser capturados do ponto de vista comportamental, que diz muito sobre a pessoa, e quando a gente vai analisar como instituições financeiras têm usado esse tipo de dado para melhorar o relacionamento com o cliente, a gente vê que é muito baixo. Isso abre uma oportunidade muito grande para empresas como a Hyperplane surgirem para atender esse gap. Então, em resumo, o que a gente faz com a Hyperplane é a gente ajuda instituições financeiras a extrair o máximo potencial dos dados que tem dentro de casa, que são coletados dos seus clientes, para colocar o cliente no centro e, a partir daí, melhorar o relacionamento e engajamento e, consequentemente, entregar ofertas, experiências hiper-personalizadas para esses clientes. Espetacular. Aqui nessa primeira parte, digamos assim, eu quero ainda explorar um pouco mais a compreensão da Hyperplane como o negócio, tá? E porque respostas como essa que você nos traz e informações como essa, dessa natureza, poxa, abre um leque fantástico de questões que eu gostaria de explorar. Vamos ver se o tempo cabe, né? Mas ainda falando da Hyperplane, para entender, eu queria falar um pouco digamos assim, de como você atende o seu cliente, quem é o seu cliente direto. Claro, o seu cliente final sempre vai ser o encantamento do cliente do seu cliente, digamos assim, né? O correntista, digamos, do banco. Como é que é essa contratação? Como é que eu faço para contratar a Hyperplane? E depois a gente conversa um pouco também sobre a saúde da Hyperplane, investimentos, sociedade, enfim. Fala aí para a gente de cara logo, como é que o seu cliente lhe contrata e como é que funciona essa operação? Geralmente, o cliente ou faz um approach, né, por nós, ou a gente aborda o cliente e sempre a primeira conversa é... O cliente é um banco, perdão. O cliente é um banco. Nesse momento, um cliente é o banco e o intuito é que a gente expanda para instituições financeiras, empresas de seguros, mas nesse momento o foco é 100% banco. Quando um banco, a gente entra em contato com o banco, a gente estabelece o primeiro contato, o primeiro desafio que a gente coloca é os problemas, as oportunidades ou casos de uso que podem ser aplicados AI ou esse tipo de tecnologia dentro de uma instituição financeira são inúmeros. Ele vai desde usar esses dados, essas representações, essa tecnologia, essa forma de modelagem para estratégias de avaliação de risco e crédito, para estratégias de cobrança,
para estratégias de recomendação de produtos, para estratégias de redução de churn, para estratégias de aumento de share of wallet, aumento de transacionalidade, redução de fraude. Então, os use cases são inúmeros a partir da mesma tecnologia, a partir dos mesmos modelos. Tá? Então, uma vez que a gente vem com o cliente, vem com a plataforma, a gente diz, olha, vamos pegar um único caso de uso e vamos mostrar como a gente consegue pegar o dado, principalmente o não estruturado, que é o dado mais complexo, e gera decisão e valor e consegue medir o impacto no seu negócio o mais rápido possível. Então, geralmente, a gente engaja um período do que a gente chama de prova de conceito, né, que geralmente gira entre 3 e 6 meses. Mostra-se o valor e a aplicação da tecnologia, né, em determinado caso de uso. E, a partir daquele momento, o nosso foco é como a gente expande o uso da plataforma e aplica essa modelagem baseada em modelos de larga escala para os Large Language Models, né, que são os modelos de linguagem de larga escala, como que a gente aplica isso em diferentes casos de uso, e quanto mais casos de uso eu consigo aplicar, mais a gente ajuda a instituição financeira a colocar o cliente no centro, porque sempre parte dessa inteligência central, que é a representação do cliente a partir desses dados que estão dentro dessa instituição financeira. Espetacular. Isso, claro, naturalmente, do ponto de vista mais operacional mesmo, significa acessar dados que são altamente sensíveis da companhia, tem todo um acordo de confidencialidade que eu imagino que, neste caso, seria muito rigoroso, né? Comenta um pouco sobre isso aí. Sim, Cláudio. A empresa, ela nasce como qualquer empresa de dados, né, e que manipula dados e que usa dados, ela precisa nascer de acordo com as regras e legislações correntes do mercado, né? Então, a gente nasce LGPD compliant desde o dia que a gente começa. Esse é um primeiro ponto. E a partir daí, né, não tem como você nascer com as regras, nascer certificado, né, seja ISO 27001, seja SOC 2, mas você já começa a empresa sabendo que, enfim, vou manipular dados, o jogo é outro, eu preciso construir toda a minha arquitetura do ponto de vista que blinde e que reduza ao máximo os potenciais riscos envolvendo o tratamento de dados. Então, hoje a empresa é uma empresa, ela é uma empresa que é SOC 2, tem certificação SOC 2, que é uma equivalente à ISO 27001 sobre proteção de dados e atende todas as normas de LGPD. E qual que é o ponto? 100%, a nossa plataforma, a gente não vem dados para a gente, Hyperplane. A nossa plataforma, ela tem um conjunto de receitas de como treinar dados e modelos, e a gente entrega essa plataforma que é deployada ou executada dentro do ambiente do cliente, e nenhum dado vai para fora do universo do cliente. Perfeito, perfeito, muito claro. Nossa, espetacular, viu? E vocês são, digamos, como empresas jovens, né? 2021, quando você se juntou a eles, eu não sei se a Hyperplane já existia antes. Conta pra gente aí um pouquinho essa posição societária, porque nós somos bancos, né? E, claro, trabalhamos com investidoras. Embora isso não seja o nosso foco principal do nosso programa de investimento ou upside, mas é importante falar para a comunidade que nos assiste, de investidores, e, enfim, de VC principalmente, entender aí como é que está a composição da organização, se vocês já fizeram rodadas de investimento. Conta para a gente. Já, Cláudio, a empresa, a gente entrou oficialmente incorporado no mercado. A gente trabalhou ao longo de alguns meses no ano de 2021 num processo que eu chamo de prototipação e validação da tese. Então, foi um momento onde a gente construiu MVPs, né, que é o mínimo produto viável, que a gente levou para o mercado e a gente validou com os clientes, fazendo, né, pegando feedback, vendo o que faz sentido, o que não faz sentido, como posicionar o produto. Mas oficialmente mesmo a empresa foi incorporada em 2022, então tem, sei lá, 2 anos e 5 meses de vida, foi em janeiro de 2022. Então, de fato, a empresa é super recente. A gente levantou
até esse momento, 30 milhões de reais para essa construção, né, para tirar essa tese do papel, né, que a gente tinha validado no MVP. E até o momento, e a gente levantou isso de fundos relevantes, baseados na Califórnia, então vou comentar alguns deles. O SV Angel, do Ron Conway, que escreveu o primeiro cheque do Google, foi quem escreveu o nosso primeiro cheque também. A Soma Capital, do dono do Sacramento Kings, que é um time da NBA, é um dos nossos investidores. A Liquid 2 Ventures, que é um fundo do Joe Montana, que é um quarterback do 49ers, que é um dos principais times, né, da NFL aqui nos Estados Unidos, é um dos nossos investidores. É umas estrelas. Uma das maiores estrelas depois do Tom... É a maior estrela depois do Tom Brady, mas se perguntar para ele, ele fala que é a maior de todas, inclusive maior que o Tom Brady. É um dos nossos investidores. Então, a gente tem fundos que investiram em Google, Facebook, Apple, Amazon, enfim, todas essas Big Techs são fundos que acabaram investindo na gente também. E a grande aposta é que AI vai causar grandes disrupções em diversas indústrias, da indústria financeira à indústria de educação, saúde, varejo e por aí vai. Mas a grande oportunidade da disrupção de AI no mercado financeiro são algumas, né? Então, quando a gente para analisar a quantidade de capital deployado, né, no mundo em venture capital, mais de 40% desse capital vai para a indústria financeira. Então, você vê que é um mercado onde está em constante ebulição, há muitos anos está em constante ebulição, desde a fundação do PayPal até o Nubank, mais recente, dos últimos 10 anos. Então, o mercado financeiro está em constante transformação, em constante ebulição, num processo de adoção de tecnologia muito mais acelerada do que outros mercados. Somado a isso, acho que tem a questão do desenvolvimento econômico também, que o mercado financeiro acaba sendo uma das principais alavancas de desenvolvimento econômico de qualquer nação, né? Então, a partir do momento que você consegue melhorar a penetração de crédito, consegue reduzir fraude, você consegue melhorar a experiência do cliente, o acesso ao produto, do cliente ao produto financeiro, você acaba trazendo um impacto econômico para aquele país do qual as instituições financeiras estão trabalhando muito grande, né? Então, a gente acabou escolhendo essa tese, e essa tese da Hyperplane, ela existe, como eu disse, em diversas outras indústrias. Então, existe oportunidade para fazer e construir Hyperplane em varejo, educação, saúde e por aí vai. Então, esse é um motivo. Então, contei um pouco, né, como a gente está falando de investimentos, já puxei um pouco para contar os motivos também pelo qual a gente acabou optando por começar essa oportunidade pelo mercado financeiro. Bom, eu vou me dar o luxo aqui de arriscar uma provocação, explorando esse super repertório que você tem, Felipe. Mas eu, particularmente, não tenho tanto do mundo financeiro, embora eu esteja muito próximo, tá? Mas eu vejo, eventualmente, alguns críticos do seguinte aspecto do mundo, mais particularmente bancário, que é o seguinte: malgrado a grande evolução dos canais que aproximam o mundo bancário, digamos assim, dos avanços que o mundo do varejo fez para o cliente, de comodidade, de entregas e tudo isso, digamos, as transformações efetivas do valor da entrega de produtos, propriamente dito, não avançaram tanto. Ou seja, o cliente do mundo bancário, para estes críticos, eles não estão sendo tão bem atendidos assim, tá? Embora todo mundo já use transações por celular, etc, etc. Esse mundo, a revolução das fintechs ajudou muito isso, né? Esse tipo de provocação faz sentido para vocês que claramente se posicionam do lado de uma transformação para o cliente final dessa história? Eu queria ouvir um pouco essas considerações, porque eu, de fato, e não há nenhum tipo de falsa modéstia nisso, assim, eu não sou exatamente desse mundo, mas ouço essa crítica, eu não tenho repertório para responder ela, mas eu sei reproduzi-la. Ótimo, Cláudia. É uma ótima pergunta e vou tentar trazer meu ponto de vista e um pouco da minha perspectiva sobre essa pergunta, que é uma pergunta bem interessante, é uma pergunta muito boa.
Quando a gente olha, né, a Amazon aqui nos Estados Unidos, que inventaram o same day delivery, né? Hoje eu tenho o produto que eu comprei na porta da minha casa. Quando a Amazon funda, ela funda com algo muito forte dentro dos seus valores, que é o Customer Centricity, né? Que é colocar o cliente no centro da sua estratégia para todas as decisões. 100%. Então, quando a Amazon ela nasce e coloca o cliente no centro, te entrega uma experiência incrível, te entrega não só do ponto de vista de compra, mas de reclamação, enfim, de entrega, uma experiência que o varejo não entregava no passado. A Amazon ela vem para o mercado e seta a barra da experiência muito alta. E aí, o que o restante do mercado precisa fazer, né? O restante do mercado de varejo precisa, como a gente diz aqui nos Estados Unidos, catch-up, precisa se atualizar e precisa competir com as mesmas armas. Por quê? Porque a Amazon vem para o mercado com armas laser e você tem Walmart com espada de pau. Você tem, né, Sears com espada de pau. Você tem grandes redes de varejo com espada de pau. Então você vê nitidamente que no momento que a Amazon ela levanta a barra, você cria uma competição e forçam com que seus competidores passem a entregar uma experiência incrível para os seus clientes. Então a gente viu isso acontecer, porque a gente vê isso acontecer com mais força no varejo, porque o movimento do varejo começou potencialmente 10 anos antes do mercado financeiro. 10 anos antes. Então é questão de ondas e tempo. Tá? No mercado financeiro, enfim, todo mundo, acho que, principalmente antes dos últimos 10 anos, as pessoas tinham o banco como um inimigo, né? Como aquele que te tratava mal, aquele que você não conseguia resolver as coisas, aquele que você tinha que ir na agência, aquele que entregava uma experiência ruim, aquele que você passava horas no telefone e não conseguia resolver nada. Então precisou vir uma instituição financeira criada com a cabeça de como eu vou jogar eu vou competir nesse mercado com armas diferentes, com armas lasers, enquanto o mercado está com espadas de pau, e ele vem trazendo essa competição do mercado e com um único foco: colocar cliente no centro e entregar a melhor experiência para o cliente. Eu não preciso mencionar qual banco, acho que todo mundo que vai acompanhar já sabe. Foi criado nos últimos 10 anos e trouxe essa competição. Por conta desse banco, os incumbentes foram vendo, né, que esse banco começou a ganhar relevância e ganhar penetração. Os incumbentes aceleraram a sua modernização para competir com esse novo entrante, né? Modernizando a sua stack tecnológica, implementando agilidade, né, na sua tomada de decisão e implementação de projetos. Para quê? Para passar a competir nesse mercado com as mesmas armas lasers que esse novo entrante passa a ter. Então, o grande desafio que se vê, né, em relação ao mercado de varejo com o mercado financeiro é que esse movimento no mercado de varejo ele começou 10 anos antes e a gente vê agora no mercado financeiro isso se tornando possível, essa competição se tornando possível e se tornando extremamente saudável para o cliente. Por quê? Porque ser customer centric hoje não é mais moda, ela é uma necessidade. As empresas do passado, há 10 anos atrás era moda ser customer centric. Hoje, a empresa que não for, ela não vai sobreviver. Isso para qualquer indústria, não só na indústria financeira. A empresa que não colocar o cliente no centro da decisão e da sua estratégia, ela vai ficar para trás. E aí, somado a isso, a gente vê, né, o Banco Central fazendo um belo trabalho de estimulação de competição, a gente vê, né, através dessa estimulação de competição, Pix, Open Finance, Drex e outras iniciativas que permite com que crie-se uma arena competitiva no mercado brasileiro e quem se beneficie no final é o cliente. Mas esse é o ponto. A gente está há 10 anos atrás, mas não tenho dúvida que a gente vai ver essa mesma transformação que a gente viu no mercado de varejo acontecer no mercado financeiro.
E curiosamente, e você que acabou de me ensinar isso de uma forma maravilhosa, os dados que estão de posse do mercado financeiro, por princípio, são muito mais poderosos do que os do varejo. É muito mais poderoso do que eu digitar aqui no Google, sei lá, Bob Dylan, e aí o cara sabe que eu gosto de Bob Dylan, me oferece disco de Bob Dylan, camisa de Bob Dylan, tudo, etc., e vídeos, etc., e o cover do Bob Dylan aqui em São Paulo, e por aí vai. Muito mais poderoso é saber se eu realmente comprei um álbum do Bob Dylan ou aquilo ali foi uma pergunta porque alguém me pediu para eu fazer. É completamente diferente. Você traz isso. Muito bem, estamos de posse disso aí. O nome do programa da gente é Trends, né? Você está aí com esse visual aí, esse skyline de Miami atrás, né? Portanto, você é um brasileiro que tem esse privilégio de estar no epicentro das transformações tecnológicas, econômicas do mundo. Ponto. É isso. São os Estados Unidos que lideram de longe ainda essa questão, e talvez por muito tempo. O que é que você nos traz aí de trends para este mundo nosso aqui, né? Aplicação de inteligência artificial, alta tecnologia para o mundo, e eu estou sendo assim bem específico, bancário, não exatamente financeiro, mas eu gostaria que você, se você pudesse, para enriquecer a resposta para a gente aqui no Brasil, como é que você enxerga essas transformações, claro, aí no estado da arte, mas o Brasil? O que é que você vê aí que vai acontecer nos próximos tempos com esse encontro espetacular do mundo bancário, que é incrível, com esse vibrante universo da tecnologia? Cláudio, em 2016 ou 2017, ainda na Startse, meu papel na Startse era justamente provocar sobre tendências, sobre transformação digital, sobre impacto da tecnologia. E eu escutei naquela época ainda, né, eu estava na Califórnia, no Vale do Silício, eu escutei naquela época duas frases que me marcaram bastante. 2016 e 2017. A primeira foi do Vladimir Putin, que ele disse que a próxima grande nação vai ser aquela que conseguir dominar a AI. 2016 e 2017. E a outra que eu escutei foi que AI, inteligência artificial, o impacto que a inteligência artificial vai trazer, né, para a humanidade vai ser tão relevante quanto a energia elétrica. Parece chover no molhado, né, parece que a gente está há 10 anos ou mais falando exatamente da mesma coisa, e a gente só materializou isso o ano passado com o lançamento do ChatGPT com a OpenAI. Então, a OpenAI já está sendo construída há aproximadamente uns 10 anos. A gente só materializou no lançamento e quando a gente viu a curiosidade ou o poder que aquela inteligência artificial que colocado no nosso bolso, no nosso telefone ou no nosso browser, o quanto aquilo consegue aumentar a nossa produtividade em diversos assuntos, diversos aspectos. Então, a inteligência artificial, sim, de fato, ela vai causar impactos sem precedentes em todas as indústrias e principalmente no mercado financeiro. A minha visão é que, em muito pouco tempo, todo o trabalho que é realizado pelo humano, que se resume em um checklist e que é feito de maneira repetitiva, ela vai ser feita por um robô ou por AI mais barato, mais rápido e melhor. Então, quando a gente olha numa análise, né, do ponto de vista do impacto no mercado financeiro, quando a gente usa essas variáveis, a gente pode colocar análise de contratos, avaliação de variáveis para decisão de crédito, estratégias de cobrança, como entregar a melhor oferta para o cliente, como entender melhor o cliente a partir do seu conjunto. Eu não tenho dúvida que AI vai entender melhor um cliente do que um gerente, né? Até porque um gerente ele trabalha com uma carteira de X clientes e o potencial que a AI tem para entender uma porção muito maior de clientes acaba consequentemente sendo
ser muito maior. Então, AI é, sim, de fato, aquilo que vai trazer um impacto muito grande para o mercado financeiro. E, enfim, a questão é em quais cases e potenciais aplicações que vão ser feitas, e eu não tenho dúvida que o mercado financeiro ele vai ser um mercado financeiro diferente a partir do momento que isso avança a adoção dessa tecnologia de AI nos próximos anos. E o grande desafio que a gente tem enquanto Brasil é que nós vamos ser apenas consumidores, né? Então, a grande parte da tecnologia hoje de AI que é produzido no mundo é produzido nos centros de pesquisa, universidades que estão baseados fora dos Estados Unidos. Fora do Brasil, infelizmente. Então, o Brasil vai ser, infelizmente, existe uma potencial de ser um coadjuvante, né, e ser um consumidor e não um produtor de tecnologia de ponta do ponto de vista de AI. Perfeito. Muito, muito interessante, Felipe. Eu acho que eu assim, acompanho muito o que você está falando. É uma trilha aberta e eu acho que do nosso ponto de vista aqui, nós seremos mais felizes se formos um excelente campo de provas, o que já nos insere de alguma forma, de alguma forma nessa cadeia produtiva. E eu assim, desejo a vocês que a HarperPlane seja um ator dos principais nesse processo. Um grande prazer conversar com você, Felipe, e eu desejo aí muito sucesso para todos vocês. Obrigado, Cláudio. Obrigado, pessoal que está acompanhando o podcast. Prazer imenso estar aqui junto com vocês. Chegamos ao final de mais um Collab Trends. Hoje eu conversei com o Philippe Lamounier, que é CEO da HarperPlane. Então você já sabe, continue nos nossos canais do Alfa, aqui no YouTube e também no Spotify. E a gente se vê no próximo programa.